paz do Senhor, meus amados. A palavra de Deus hoje para nós, ela se encontra no livro de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos ler? Pegue sua Bíblia e leia comigo. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Muito linda a atitude de Daniel. Então Daniel, ele fazia isso, como relata aqui o texto, 3 vezes por dia. Ele se colocava de joelho no seu quarto e buscava a presença de Deus, buscava a direção de Deus para a sua vida. Ele era um homem de oração. E muitas vezes, quando você é uma pessoa de oração, você acaba incomodando as pessoas, incomodando aqueles que estão ao seu redor. Ele era um homem muito influente no reino, mas sempre existem pessoas, como nós vemos hoje na política, que desejam te derrubar e que desejavam derrubar Daniel. Só que eles não encontravam nada de errado em Daniel, porque ele era um homem justo, um homem honesto, um homem sábio, que tinha a sabedoria de Deus sobre a vida dele. Então eles começaram a procurar algo para prejudicar a Daniel. Só que o que eles encontraram foi que Daniel orava. Ele orava muito, 3 vezes ao dia. E isso incomodou os seus colegas de trabalho, os homens da política da época, daquele reino. Por quê? Porque esses homens adoravam a outros deuses. E como Daniel, ele não adorava a muitos deuses, ele só adorava a um Deus, o Deus de Israel. Ele acabou incomodando estes homens, estes governantes. E aí eles planejaram então fazer uma lei para proibir durante 30 dias que nenhum homem dentro daquele reino pudesse orar a outro Deus. Se eles pegassem alguém orando dentro desses 30 dias a outro Deus, que não fosse adoração ao rei, ele seria lançado na cova dos leões. E você sabe a história, Daniel foi parar na cova dos leões, porque Daniel não desistiu de orar. E é aí aonde eu quero falar com você, a respeito dessa insistência na oração, a importância da oração nas nossas vidas. E aí você pergunta para mim, Miriam, o que é oração? A oração é uma súplica dirigida a Deus. Ela é uma invocação a Deus, ou de agradecimento, ou de súplica. Então eu posso orar a Deus agradecendo a Ele. Deus, obrigado pela vida, pelo dia, obrigado pelo pão, obrigado pelo meu trabalho, pela minha família. Então eu posso fazer uma oração de agradecimento. Quando também eu posso fazer uma oração, é uma súplica, pedir o favor de Deus a respeito de uma necessidade que eu tenho naquele momento, de uma enfermidade, pedir por alguém que está doente, ou por mim mesmo, ou pela minha família. Então eu vou clamar a Deus pedindo que Ele me ajude. Então eu posso fazer, existem vários tipos de oração, tá certo? Não é só essas duas. Quando ela busca a Deus por algo, quando ela suplica o favor dele,
ela é motivada por um entusiasmo do seu próprio discurso, pois a fé eleva a crença de que o seu desejo seja atendido. Abre espaço para a renovação do espírito pelo sentimento interior da esperança. Então, eu sou motivada. Eu sei que existe alguém que pode me ajudar, que pode me socorrer. Então eu elevo os meus olhos para o Senhor, para o alto, e falo com Ele, e abro o meu coração, e declaro a Ele o meu sentimento, o que está ocorrendo naquele momento. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ser motivada pela fé em Deus. É algo que move dentro de mim, sabendo que eu buscando em oração, eu posso alcançar o favor de Deus. Eu não vejo com os meus olhos naturais, mas eu vejo com os meus olhos espirituais, crendo que Deus pode fazer. Então, o Senhor Jesus, Ele nos ensina lá em Mateus 6, de 9 a 13, o quê? A oração do Pai Nosso. E Ele fala, olha, é assim que você deve orar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E Ele vai ensinando. Por quê? Ele sabia da necessidade do homem em buscá-lo, buscar a sua direção, o seu socorro, e também agradecer, como eu já falei. Só nós não conseguimos resolver os nossos problemas, precisamos de ajuda. E quem vai nos ajudar? Muitas vezes até nós temos alguns amigos onde nós podemos conversar, abrir o nosso coração, declarar que a gente precisa de um conselho naquele momento. É muito bom quando temos amigos. O nosso Deus, Ele faz esse papel. Por isso o Senhor Jesus, Ele ensina aqui a oração do Pai Nosso. Então peça ao Pai Nosso, coloca diante dele o seu coração, a sua necessidade, aquilo que você está passando, a sua dor. E o Pai que está no céu, Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai prescrutar o seu coração, a sua alma, o seu sentimento, e Ele vai saber que você precisa. E a verdade do seu coração, quando você eleva os seus pensamentos a Ele, quando você fala com Deus, Deus também analisa a verdade do seu coração. E é isso que Ele deseja de nós. Você vai ver que a palavra de Deus, ela nos ensina que essa oração, essa comunicação do homem com Deus, essa conversa, essa súplica, esse pedir, esse agradecer, esse até em ato de adoração, quando nós oramos também, falando, elevando o nome do Senhor, dizendo o quanto Ele é grandioso, poderoso na nossa vida, Então essa busca de todo o coração, você vai ver que ela está enfatizada de Gênesis até Apocalipse. A palavra de Deus completa, num todo, fala sobre oração, sobre a necessidade do homem falar com Deus e pedir a Ele a direção. Então, quando eu oro, eu estou invadindo o território do impossível, daquilo que eu não estou vendo, mas eu sei que existe um Deus que pode me ajudar a conseguir realizar, a chegar no ponto que eu preciso, no milagre. Então, quando eu oro, eu estou rompendo a barreira do sobrenatural. Nós vivemos e vemos, muitas vezes, com um olhar físico. Vivemos num mundo físico, mas quando falamos de fé, quando falamos de Deus, quando falamos naquilo que nós cremos e acreditamos que pode acontecer, então nós estamos falando do mundo espiritual, do sobrenatural. Então, quando eu oro, eu estou entrando num terreno sobrenatural. Eu estou rompendo a barreira da incredulidade na minha vida. Porque eu sei, muitas vezes, que eu preciso, eu desejo, eu quero, mas eu não sei como alcançar.
Mas quando eu penso em Deus, eu elevo os meus olhos para os céus. E eu falo, eu sei que existe um Deus que pode me ajudar. Daniel tinha um lugar especial, que era no seu quarto, onde ele falava com Deus. E o Senhor nos ensina na sua palavra. Ele fala, quando você quiser falar comigo, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Pai. E Ele que está no céu, Ele vai te ouvir. O Senhor nos garante que Ele nos ouve. Precisamos falar com Deus todos os dias, buscar a direção dEle, ter esse entendimento que sozinho não vamos a lugar nenhum. Mas quando Deus guia os nossos passos, quando Ele nos dirige, quando Ele nos dá a direção de como caminhar, para onde ir, fica muito mais fácil. E Deus hoje, Ele deseja ser o seu guia. Ele deseja que você o busque em oração, porque Ele vai trazer para você a orientação, a direção. Ele vai trazer para você o esclarecimento do que você deve fazer, como fazer e quando fazer. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai, que espera que nós o busquemos em oração. A oração, ela possui um poder ilimitado. O impossível nós não podemos ver, nós não podemos alcançar com o nosso entendimento. Por mais que nós quiséssemos entender como funciona, nós não vamos conseguir, a mente humana não consegue chegar. Mas aí é onde entra a fé. Eu creio, Deus pode fazer o impossível. Ele tem poder ilimitado para fazer, para realizar. E aí eu acredito nisso, eu confio nisso, por isso eu elevo os meus olhos a Deus e oro e falo com Ele. Porque eu sei que Deus tem um poder ilimitado. Tudo é possível para Deus. Assim é que diz a sua palavra. E eu creio nisso. Amém? A oração é o maior recurso espiritual que Deus deixou à disposição da igreja e de cada cristão. Então Deus deixou esse recurso. Ele sabia que nós íamos precisar. E nós precisaríamos ter um canal para falar com Ele. É maravilhoso o nosso Deus, Ele cuida de nós o tempo todo. E Ele sempre sabe o que a gente precisa, né? Deus deseja realizar milagres na minha vida através da oração. O Senhor deseja realizar milagres na minha vida e na sua vida. Ele colocou à minha disposição. Quando eu abro a minha boca e coloco diante dEle, porque eu confio e sei que só Ele pode me ajudar, só Ele pode resolver o meu problema, a situação, a circunstância pela qual eu estou passando naquele momento. Eu confio, eu tenho fé e eu sei que Ele tem poder ilimitado. Ele é Deus do impossível e Ele vai poder realizar aquele milagre na minha vida. Então eu vou para Ele, eu não vou para homem nenhum, porque o homem não pode ajudar, o homem não pode resolver. Mas Deus pode, eu sei que Ele pode me ouvir e me ajudar e me socorrer. Coloque o seu coração diante de Deus, buscando a Ele de todo o coração, com toda a verdade do seu ser, falando a Ele aquilo que você precisa, as suas necessidades. Coloque, se apresente diante dEle e coloque diante dEle aquilo que você precisa, aquilo que você está sentindo, a tristeza do seu coração, a necessidade do seu coração, da sua vida. E Deus, Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai te responder. Porque, como a história de Daniel nos conta, que esses homens, eles armaram para Daniel, para pegá-lo. E Daniel foi para a cova dos leões, porque Daniel, ele não desistiu de falar com Deus. Ele disse, não, eu não largo do meu Deus por nada. Eu vou continuar orando, buscando o Senhor, porque o meu Deus é aquele que tem dirigido os meus passos. É Ele quem me guarda, é Ele quem me ensina todas as coisas.
eu sou dele. E Daniel continuou orando, e os homens viram Daniel orando e correram para o rei e falaram: olha lá, o seu servo Daniel, olha lá, viu? Ele desobedeceu a uma lei que o Senhor assinou. E o rei ficou muito triste, porque o rei gostava de Daniel e sabia que ele era um homem fiel, um homem justo, um homem de Deus. O caráter de Daniel mostrava o caráter de Deus. Mas ele tinha que cumprir, porque ele assinou aquela lei e não poderia ser revogado, não poderia voltar atrás. Por fim, Daniel foi para a cova dos leões. E o que aconteceu? Lá na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. E os leões não fizeram nada com Daniel. É muito linda essa história. Leia o livro de Daniel. É muito lindo. Tem muitos testemunhos, muitos momentos que Daniel passa e que ele vê o livramento de Deus. E esse é um dos livramentos que o Senhor deu ao seu servo fiel, que não desistiu de orar. O resto da história você vai saber se você ler o livro, se você pegar a palavra de Deus e ler essa história muito linda. Eu só vou dizer uma coisa para você: Deus tem vitória para você. Deus tem milagre para você, assim como Ele trouxe milagre na vida de Daniel, porque Daniel creu, Daniel não deixou de orar, não deu ouvido a outras vozes, mas ele continuou firme, obedecendo a palavra de Deus, orando, buscando em Deus a direção para a sua vida. O Senhor operou um milagre na vida de Daniel, e o Senhor deseja operar um milagre hoje na sua vida, se você o buscá-lo e se você não desistir dele por nada, assim como Daniel fez. Ele prosseguiu na sua fé, na sua confiança em Deus. Então hoje, prossiga em confiança, com fé em Deus, e saiba que Ele está pronto para te ajudar e operar um milagre na sua vida. Amém?